Fala aí pessoal, aqui quem fala foi País Safar, trazendo para vocês mais um vídeo. Eu ultimamente tenho se dedicado muito mais na história, por trazer vídeos como esse. Hoje vamos ver o surgimento do povo brasileiro, algumas coisas que o povo brasileiro... Nós aqui moçambicanos não desenvolvemos muito a história do Brasil, nem mesmo sobre países do continente americano, nem nem América do Sul, nem América do Norte. Então falamos um pouco mais sobre ter um conhecimento básico. Então nesse vídeo vou fazer um react, mas vou aprender muito porque o Brasil é um país bom, um país que tem muita coisa boa de se adorar, também muita criminalidade também, como lá na favela, mas aquilo, todo país existe aquilo. Então nesse vídeo vamos fazer um react do povo brasileiro, que o vídeo está massa, o vídeo está bom, mano. Então espero que deixe aquele like e se inscreva aqui no canal, que o canal traz conteúdos muito bons. Se tem muita relação, bora pro vídeo. O Brasil é tão grande que temos diversos Brasis em um só território. Acredito que você já pensou isso, ou já ouviu muito Brasil um certo território, isso nem sei como explicar mesmo isso. Não é que o senso comum está certo? Bom, por mais que a afirmação faça sentido, falta explicar como esse Brasil se tornou e é Brasis. Quem irá nos ajudar a compreender esse fenômeno é o grande antropólogo Darcy Ribeiro. Darcy, que viveu entre 1922 e 1997, é um dos principais antropólogos brasileiros. Foi criador do primeiro curso de pós-graduação em antropologia, na UNB, e foi um dos fundadores e reitores dessa mesma universidade. Darcy é uma das referências dos brasileiros. Também aqui em Moçambique temos o nosso querido presidente algumas fases da vida dele, mas vale se tornou independente, o Samora Machel. Uma história grande, posso trazer aqui no canal se vocês querem saber mais sobre ele. Bom, são dois livros essenciais para compreendermos o pensamento deste autor. As Américas da Civilização, de 1930, e o Povo Brasileiro, de 1995. Este último acabou virando uma minissérie muito bem produzida. Dá até para encontrar no YouTube. Neste vídeo, selecionamos alguns conceitos dessas obras. Isso significa que existem diversos outros que não discutimos aqui. Então, bora lá. Como qualquer outro autor das ciências sociais, Darcy Ribeiro é enquadrado em algumas correntes teóricas. Uma delas é o evolucionismo. Ele renova essa ideia de um ponto final da história, ou a ideia de que há um movimento de evolução na história da humanidade, considerando que existem vários caminhos evolutivos a serem seguidos, e não um só. O ponto final pode ser o mesmo, mas até chegar lá, várias trajetórias podem ser trilhadas. Assim sendo, ele é chamado de neo-evolucionista. Ele realiza essa atualização o Darcy foi o revolucionista do Brasil, uma pessoa que desenvolveu alguns livros evolutiva que acontece também quando a evolução fez parte do desenvolvimento no ano de 1992 até 1996. Nesse período também foi muito importante. No processo de aceleração produtiva, ele alcança certa autonomia e consegue trilhar o caminho de forma particular e quase que independente. E atualização histórica. Ao contrário da aceleração, em um fenômeno de dominação, o povo dominado é subordinado aos dominantes, pois estes são mais avançados em tecnologia e formação socioculturais, ocasionando a perca de autonomia e a destruição étnica deste grupo. Assim, a atualização histórica pressupõe a eliminação de um comportamento cultural pelo outro, mais poderoso e que ganhou aquela disputa. Segundo Darcy Ribeiro, agora já falando de Brasil, o que aconteceu aqui foi um processo de atualização histórica, no qual a cultura europeia domina e avassala as populações nativas. Tem uma citação bem bacana que explica esse processo. Na primeira etapa desse processo, prevalecem a dizimação proposital de parcelas da população agredida e a deculturação dos contingentes avassalados. Na segunda etapa, tem uma certa criatividade cultural que permite plasmar, com elementos tomados da cultura dominadora e da subjugada, um corpo de compreensões comuns, indispensável para possibilitar o convívio e orientar o trabalho. Numa terceira etapa, essas células passam a atuar aculturativamente, sobre o seu contexto humano de pessoas desgarradas de suas sociedades originais, atingindo tanto os indivíduos da população nativa, quanto os contingentes transladados como escravos, e ainda aos próprios agentes de dominação e aos descendentes de todos eles. A partir desse processo, a atualização histórica deu origem ao que ele chama de povos novos, que são povos originários de uma mistura e junção de características díspares raciais, culturais e linguísticas, resultado dos projetos de colonização europeia. Contudo, esses povos novos é como se fosse um subproduto da colonização, pois isso não estava nos planos. Nesse vídeo eu estou mais a aprender, porque tem muita coisa aqui que o Brasil, que eu nem sabia do Brasil, nem mesmo Darcy Ribeiro para mim é uma novidade. Nunca estudamos sobre ela aqui no nosso país. O que queremos dizer a partir das ideias de Darcy Ribeiro? Então o Brasil, normalmente nós estudamos mais
sobre populações nativas do nosso território, como o Brasil, miscigenação, como o Brasil foi de um povo tipo novo. o Brasil, E mas como é esse dos povo presidentes que estavam Aqui no entra, Brasil, então, pois a já siga o questão país massa de Darcy. aborda mais, não Para sobre ele, um existe uma historial do violência Brasil. que dá início e acompanha todo o processo de surgimento de povos novos. A escravidão é a violência ontológica do Brasil. E é a partir dela que acontece, no Brasil, 3 fenômenos interessantes. A desindianização do índio. Através da instituição do cunhadismo, que é a entrega de mulheres de certa tribo para o casamento com homens de outra tribo ou etnia, fazendo com que todos se tornem da mesma família e não haja mais conflitos, surge o brasilíndio, ou o mameluco. Essa parte é muito interessante, a parte onde ele junta a família só para ter um monte da família, esse meu estranho, sinistro, bem diferente tribo, né? Eles juntam-se para poder casar. Coisa bem sinistra que aquilo acontece, mano. Darcy, respeito o que ele fazia. O outro processo é a desafricanização do negro. Os negros, vindo como escravos, eram separados. Perdiam todo o contato com suas antigas etnias. Perdiam suas características culturais e se tornaram passadores da cultura europeia, tanto para sobreviver como para ensinar os que chegavam. Já a miscigenação, criando o mulato, negros quando chegaram lá tornaram pessoas só da mãe, tipo, que era escrava, estavam lá só para sobreviver, eles tipo não aceitavam. Por último, só estavam no país só para sobreviver e acompanhar pessoas no Brasil, que vinham visitar o país. Eram negados pelos brancos de lá e não se aceitava misturar com os nativos daqui. O que Darcy quer explicar com tudo isso? Há um processo de rejeição e negação na criação deste povo novo que está surgindo no solo brasileiro. Dependendo da matriz originária, ambos brasileiros desse processo de miscigenação tem uma história bem interessante, estigmatizados, segregados. Só que é a partir dessa realidade excludente que o brasileiro criará algo. Começa a surgir uma identidade da separação. O que resta para esse povo novo é se integrar e unir em torno de algo. Assim, a característica que irá garantir certa coesão a esse povo novo é a chamada ninguémtude. Olha essa citação. Não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem existia, o brasileiro. O povo novo brasileiro nasce, segundo Darcy Ribeiro, de uma identidade comum na ninguémtude, advinda da rejeição dos povos originários que participaram da atualização histórica do território brasileiro. Brancos, negros e negros. Ufa, é isso. E aí, gostaram? Já conheciam essa ideia de ninguémtude? Deixa nos comentários se vocês entenderam. Ninguémtude, é uma palavra nova, eu não sei o que significa essa palavra, ninguémtude. Lembre-se sempre de ser empático nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau!